Graças a Deus. Podem se sentar, por favor. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Obrigada, Jesus. Marcos, capítulo de número 10. Marcos 10, versículo de número 45. Diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Deixa a tua Bíblia aberta aí por enquanto. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. A você no Senhor Jesus. Graças a Deus. 1, 2, 3. Hoje não quer funcionar. Nossa. Não quer. Sem microfone a gente vai também. Problema não. Marcos 10, eu vou ler de novo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Só até aí. E basta. Aleluia. Uma prova aqui hoje do microfone. Vamos tentar isso. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu estava lendo esse texto um dia desses e algo me chamou a atenção, porque assim, havia uma preocupação, sim, no coração, eu diria, uma preocupação no coração de Deus, quando Deus, Ele resolveu escrever, deixar a sua mensagem por escrito. Eu diria que havia assim uma intenção bonita no coração de Deus, quando Deus resolveu deixar a sua mensagem por escrito, porque durante muito tempo a sua palavra veio aos profetas e os profetas direcionavam elas às pessoas, até que um dia Deus resolveu revelar a sua palavra através das escrituras sagradas. Quando eu olho para a Bíblia e eu vejo os evangelhos sendo escritos, eu vejo que havia assim uma necessidade e eu diria até certo ponto, uma preocupação benéfica, é claro, no coração de Deus para com as pessoas. E aí, quando a gente lê a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente lê os evangelhos, e para quem não está muito familiarizado com os evangelhos, ele lê Mateus, e quando ele chega no livro de Marcos, ele diz assim: peraí, eu já li isso lá atrás, está repetindo tudo de novo. Aí quando ele lê o livro de Lucas, o evangelho de Lucas, ele diz assim: peraí, eu li isso em Mateus, ou em Marcos, está repetindo tudo de novo. E quando ele vai para João, ele diz a mesma coisa. Peraí, eu já li isso daqui, eu li em Mateus, em Marcos, e está repetindo tudo de novo. Para que isso? Para que ficar repetindo as mesmas coisas? Eu não entendi. Pelo menos comigo foi essa impressão que eu tive quando eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a fazer os estudos. Eu falei: poxa, mas já em Mateus já está falando sobre isso, para que Marcos está repetindo tudo de novo? Então assim, aí eu não entendia muito bem, e não entendo tanto assim, mas pelo menos um pouquinho eu compreendi.
é que Mateus, quando ele escreve o seu livro, ele escreve destinado a um povo que é o povo judeu. Ele tem familiaridade com aquele tipo de pessoa. A linguagem, o dialeto dele é judeu. E ele está direcionando a esse povo judeu, que está com uma dificuldade terrível de entender e compreender o que está acontecendo ao redor, no meio da comunidade. Porque Jesus já havia passado por ali. E eles não entenderam muito, a grande maioria deles. E Mateus está escrevendo para tentar, ou para deixar no papel, deixar escrito aquilo que o Senhor já estava fazendo e havia de fazer. E numa linguagem bem popular, Mateus está escrevendo e esclarecendo, em última análise, que Jesus veio, e ele veio como um rei. Ele é rei de Israel. César, Pilatos, Herodes, todos esses aí, pode ser rei aqui, como ser humano, como homem, mas Jesus veio como rei dos reis. E Marcos, que é o outro evangelho, depois de Mateus, é o próximo, ele vem escrevendo de uma maneira diferente, falando praticamente quase que as mesmas coisas, porém com uma linguagem diferente. Ele fala para o povo romano, já não está falando agora com os judeus, está falando com o romano, porque romano tem um dialeto diferente, tem uma fala, uma linguagem diferente. E ele, na linguagem dos romanos, ele tem essa familiaridade e essa facilidade de falar para eles, está explicando que Jesus veio, o porquê que Jesus veio, e ele apresenta aos romanos esse Jesus não como rei, mas como servo, que é o texto que a gente acabou de ler. Ele está dizendo que Jesus veio para servir e não para ser servido. E aí entra o evangelho de Lucas, que tem também a sua finalidade. Ele escreve direcionado aos gregos. Os gregos é um povo mais refinado, é o povo da filosofia, são os filósofos da época. Na época antes de Jesus, o povo está no meio da rua filosofando, tudo querendo falar bonito, e é uma coisa assim, realmente uma linguagem refinada, uma linguagem muito mais alta do que a linguagem dos romanos e dos judeus. Pessoal mais culto, digamos assim, para falar, Já o povo que João vem escrevendo, é o povo mais simples, eu diria, o povo comum. Lucas escreve aos gregos e está apresentando Jesus não como rei, não como servo, mas a finalidade última é apresentar ele como filho do homem, porque é o filho do homem. E aí a finalidade de João, que agora o evangelho de João, é apresentar, e ele escreve não aos romanos, não aos judeus e nem aos gregos, ele escreve aos gentios, o povo distante. Ele está querendo buscar aquela gente que está longe, fora do arraial. E aí ele escreve com uma finalidade de apresentar esse Jesus não como filho do homem, não como servo e nem como rei. Ele vem apresentando Jesus como Deus. Primeiro capítulo a Bíblia diz: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E aí Mateus escreve baseado no evangelho de Marcos, aliás todos eles, Mateus, Lucas e João, Mateus e Lucas escrevem baseado no que Marcos já havia escrito. Por incrível que pareça, Marcos escreveu primeiro do que Mateus. Quando eles vão escrever, 90% pelo menos do que Mateus escreveu, Marcos já havia escrevido. E ele faz uma cópia na linguagem dos judeus, o que Marcos havia escrevido, para deixar para eles um documento e para apresentar Jesus. E ele enfatiza a pessoa de Jesus como rei, Mateus. E aí ele escreve baseado no livro de Marcos, tudo direcionado pelo Espírito Santo. Marcos escreve e apresentando Jesus como o servo, aliás, o servo sofredor, e ele escreve baseado nas suas pesquisas e numa tradição que havia, que o povo havia presenciado a passagem de Jesus por ali.
E aí, baseado naquilo que o povo está dizendo, ele pega uma caderneta, uma caneta. Você viu falar de Jesus? Um tal de Nazareno que passou por aqui? Vi. Você viu o que ele fez? Conta para mim. Aí a pessoa, eu estava aqui, ele passou por aqui, tinha uma mulher assim, e ele escrevendo, e ele anotando. Ela estava doente, ele pôs a mão nela, e ela tocou nele, ele foi sarado. E aí veio um homem correndo lá do outro lado, que era cobrador de impostos, pediu ajuda para ele, e o pessoal falando, e ele só escrevendo, ele só anotando, ele só escrevendo. E tudo que ele escreveu, Mateus e Lucas copiou, só que numa linguagem dele. E aí João, o evangelho de João, que é o evangelista João, ele escreve baseado naquilo que ele viu. Ele é chamado de testemunha ocular, porque ele viu tudo. A diferença do evangelho de João, que é mais pessoal, mais íntimo, mais próximo, é porque ele viu, ele assistiu. Ele não estava falando daquilo que as outras pessoas falaram. Ele assistiu tudo, ele viu tudo de perto. Ele se reclinou a cabeça dele no peito de Jesus e acompanhou Jesus, toda a caminhada de Jesus. Aliás, foi ele que começou desde o princípio e foi até o fim, até a cruz. E lá na cruz ele presenciou, pelo menos de longe, a morte de Cristo. E aí, eu preciso de dizer que todo o evangelho, mesmo copiado um do outro, mesmo baseado nos relatos das outras pessoas, ou baseado numa revelação, ou baseado naquilo que foi visto, tudo foi inspirado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Não podemos esquecer isso. Agora, dito isso, eu preciso de dar um tema a essa mensagem. Quais são as verdadeiras características de um verdadeiro servo servidor? Quais são as verdadeiras características? Eu estou sendo redundante para você entender. Quais são as verdadeiras características de um verdadeiro servo servidor? Como é que eu conheço e sei se realmente é servo ou não? Como é que eu sei se eu sou servo ou não sou servo? Porque vale lembrar que foi Jesus quem disse que nem todos que estão em Israel são israelitas. O que ele queria dizer? Que nem todos que estavam andando atrás dele, correndo atrás dele, seguindo ele, eram mesmo servo dele, de verdade. Inclusive, muitos da multidão, aliás, a multidão inteira foi criticada por Jesus, quando a multidão está correndo atrás de Jesus, e Jesus olhou para ele e disse assim: eu sei por que vocês estão atrás de mim. É porque eu estou multiplicando o pão para vocês comer e sarando a doença de vocês. Quais são as verdadeiras características de um verdadeiro servo servidor? O que é que motiva o meu coração a ser servo de Deus? Quais são os motivos pelos quais eu resolvi entregar minha vida para Jesus e andar diante da presença dele? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o servo, o verdadeiro servo, servidor, ele não tem vontade própria. Em Mateus capítulo de número 28, 26 e versículo de número 39, Jesus está no Getsemane. Ele veio para servir, a Bíblia diz, acabamos de ler. E ele como servo, está no Getsemane. A vida dele, a trajetória da vida dele era ir até a cruz do Calvário. Ele faz uma oração a Deus. Jesus faz uma oração e diz: Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Ele deixa a vontade dele de lado e coloca a vontade do Senhor, do Pai, sobre a vontade dele. Ele tem um desejo, ele tem uma vontade, ele tem vontade própria, porém a vontade dele é submissa à vontade de Deus. É por isso que quando ele está ensinando as pessoas a orarem, seus discípulos a orarem, em Mateus capítulo de número 6, ele está falando a respeito, ensinando a respeito do Pai Nosso, que é uma oração modelo. Ele disse assim, olha, no fim da oração, na caminhada da oração, ele diz assim, Mateus capítulo de número 6, quando ele fala da oração do Pai Nosso, acompanhe comigo. Mateus capítulo 6, ele diz assim: seja feita
a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, não a minha. Versículo de número 10. Mateus 6 e 10. O verdadeiro servo servidor, ele submete a vontade dele à vontade de Deus. Se a vontade dele está acima da vontade de Deus, ele deixa de ser servo. Segunda coisa que eu gostaria de dizer: o verdadeiro servo servidor, ele sofre, porém não faz o outro sofrer. Eu sei que tem gente que entende o que eu estou dizendo. O verdadeiro servo, ele sofre, porém não faz o outro sofrer. Se você está fazendo alguém da tua família sofrer, você está deixando de ser servo. Se você está fazendo alguém que seja da tua família, da empresa onde você trabalha, da igreja que você congrega, alguém sofrer por tua causa, por uma palavra que você fala impensado, você está deixando de ser servo, submissa à vontade de Deus. Porque Jesus veio para servir e não para ser servido, e sofreu e não fez ninguém sofrer. Ele levou a cruz dele até o fim, e não reclamou e não murmurou, e não jogou a responsabilidade que era dele nas costas dos outros. O verdadeiro servo servidor, ele não sufoca o outro, ele é sufocado, mas não sufoca o outro. Ele está debaixo d'água. Quando ele consegue levantar a cabeça dele para dar uma respirada, alguém vai lá e sufoca de novo. E ele levanta quando ele vai respirar, alguém põe a mão e sufoca ele de novo. E ele vai levando a vida, pedindo a Deus misericórdia, mas ele não se levanta contra o outro para tentar sufocar e revidar aquilo que está acontecendo com ele. Dureza. Dureza ser servo de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que se alguém diz ser o seu discípulo, deve andar como ele andou. Deve caminhar como Jesus caminhou. Jesus foi chamado de o servo sofredor, porque ele sofreu, ele foi sufocado, mas não sufocou ninguém. E eu preciso de fazer uma observação. O termo servo, no original, é escravo. O termo servo é uma suavização do termo, para não assustar. Imagine eu aqui. Quem quer ser escravo de Jesus? É um choque. Imagina no tempo da lei áurea, é isso? Lei áurea? No tempo da escravidão. Quem quer ser escravo de Jesus aqui? É um choque. É como aquele pessoal que vem lá do Líbano, da Arábia, não sei, pessoal, país que está em guerra, sempre vive em guerra. Imagina a gente aqui começar a cantar um hino aqui. Vamos guerrear, vamos invadir, vamos saltear, vamos, sabe? O pessoal fala, puxa vida, será que não tem alguma coisa que fala de paz aqui? Eu acabei de vir de guerra. Sabe? O choque, a cultura da pessoa. O verdadeiro servo servidor, o escravo de Jesus, ele não tem escolha. O apóstolo Paulo dizia, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, ele dizia assim: porque é me imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não fazer. Ai de mim se eu não fizer. Terceiro lugar, o servo só serve quando ele serve. Quando ele não serve, ele não serve. O servo só serve quando ele serve. Quando ele não serve, ele não serve. Por quê? Porque ele perdeu ou está perdendo as características de servo. E quando ele perde as características de ser servo, ele se torna inútil. E foi Jesus que disse: quando a pessoa se torna inútil, nada mais serve do que, nada mais presta. E ele simplesmente é jogado para os porcos para ser pisado. E quando se fala de porco, não está falando de bicho, está falando de gente. Quando o servo deixa de servir, quando o servo perde a característica de ser servo, ele deixa de ser inútil. Irmão, a pior coisa nesse mundo é você deixar de ser útil. Quando ele perde as características de servo, ele passa a ser uma pessoa inútil.
ele deixa de ser útil. Imagine dentro da tua casa você ser um inútil. Você se sentir um rejeitado. Isso aqui não serve para nada. Isso aqui não produz nada aqui. Isso daí está aí, ó, não cheira e nem fede. Já viu isso daí? Já viu essa conversa? Isso daí está ali na empresa aí, não sei o que você está fazendo aqui dentro dessa empresa. Eu não sei porque ainda a empresa não mandou esse sujeito embora. Você não faz nada, você enrola o tempo todo. Isso daí é um sanguessuga, é um parasita dentro da empresa. Imagine dentro de casa você ser um parasita. Imagine um parasita evangélico. Lá vai o parasita, olha lá. É um parasita. Paz do Senhor, parasita, amém, aleluia. Irmãos, isso é horrível. É horrível você se sentir inútil, seja dentro de casa, seja dentro da família, seja onde for, você não ser útil para nada. É horrível isso. Pessoa ser inútil. Só que vale lembrar, mesmo que sejamos úteis, a gente tem que lembrar, eu já disse pelo menos 2 vezes essa frase aqui, que os santos também sujam os pés. No entanto, todavia, contudo, ele volta, se arrepende, pede perdão do seu pecado, porque ele sabe que se não houver arrependimento, as portas do inferno estão escancaradas esperando por ele. Ele volta, fala com Deus, para Deus restaurar a vida dele, porque se ele continuar no mesmo caminho que ele está, é exatamente para lá que ele vai. Ele volta, se arrepende. 4º lugar, o servo só é útil de verdade se for servo de orelha furada. O servo só é útil de verdade se ele for servo de orelha furada. No tempo, por exemplo, da escravidão, a lei áurea lá atrás, havia um tipo de escravidão. O servo que era servo por pressão, e aquele que era servo porque ele resolveu ser servo. Havia um tempo de servidão. Ele alcançava, não me lembro se é a idade ou o tempo de escravidão dele. O dono da fazenda fazia uma carta de euforia, para ele, assinava e dizia: toma aqui, você pode ir embora. E havia aqueles escravos que diziam: Senhor, eu não tenho para onde ir. E o Senhor da fazenda dava de tudo para ele ir embora e viver a vida dele livre. Ele dizia: Senhor, não, eu quero ficar aqui. O meu prazer é ficar aqui, é estar aqui dentro da tua casa. E ele permanecia na casa do Senhor. Eu me lembro de Jesus e Pedro. Quando Jesus está pregando o Evangelho, pregando uma palavra difícil de engolir, uma palavra dura para eles, Jesus viu que a multidão está indo embora, Pedro também, e Pedro pegou e falou: Senhor, pega leve, está difícil o argumento, o discurso é pesado, o povo está indo embora. Jesus olha para ele: você não quer ir embora também, não? Vai. Jesus olha e disse assim: para onde irei eu, se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? De que adianta ter carta de euforia, se só tu tens a palavra de vida eterna? E aí o escravo decidia ficar junto do seu Senhor, mesmo com a carta de euforia, alforria. Eu não me lembro o termo. Alguém lembra? Alforria, tá. Tinha carta de liberdade para ir embora. E dizia: não, Senhor, eu quero ficar aqui. Alguém já dizia que as coisas que eu amo, eu deixo elas ir. Se elas voltarem, é porque eu conquistei. Se elas forem e não voltarem mais, é porque eu nunca as tive. Não adianta pressão no casamento. Não adianta a pressão do pastor na igreja. Se você for, está debaixo de maldição. Meu irmão, você é livre. Se você for, eu te amaldiçoo. Não vai não. Fica aqui. Deus te... Já vi tanto isso, irmão. Já ouvi tanto isso. Você tem que ficar aqui. Foi aqui que Deus te pôs. Você não pode ir embora. Está com medo de perder a ovelha, perder tanta coisa, o dízimo da ovelha, e faz ameaça, um monte de coisa. Irmãos, crente de verdade na presença de Deus, ela é livre na presença do Senhor. Livre de acordo com os padrões do reino de Deus.
Aliás, essa é uma das características de um servo servidor. É que o que ele faz, o que faz ele servir não é o chicote do patrão, que diz assim: se você não fizer, você vai para o tronco. Não. Vai para o tronco tomar uma surra, para aprender a me respeitar. E vai para o tronco e chama o capataz, um do lado e outro do outro. Ixi, comer. E aí comer não obedece, aí não tem graça. Tudo que for forçado perde valor, irmão. Aí quando eu olho para a Bíblia, eu preciso dizer que uma das características de um servo servidor, quinto lugar, é a questão da fidelidade. O servo escravo, livre, ele é fiel. E fiel até o fim. Eu me lembro que Paulo fez uma oração a Deus e pediu para Deus tirar um espinho na carne, que eu não sei se é doença, enfermidade, e alguns dizem que não é enfermidade, era um demônio. Pior ainda, né, irmão? Pior ainda, que era um demônio. Outros dizem que era perseguição. Ninguém sabe exatamente o que é, mas era um espinho na carne. E ele diz: a saber, um mensageiro de Satanás, para me perturbar. E aí ele faz a oração 3 vezes, ele ora. E dizem que para um judeu orar 3 vezes e repetir a mesma coisa é porque o couro estava comendo, a coisa estava preta. E ele orou 3 vezes, pedindo a Deus: tira de mim isso, arranca de mim. E Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você pensa que está fraco, aí é que você está forte, meu irmão. Esse momento de fraqueza, de luta, de adversidade, é a oportunidade de Deus para a tua vida, para você crescer e ser uma pessoa melhor. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Porque Ele merece. Ele merece. É a oportunidade de Deus para a nossa vida. A igreja de Corinto, por muitas vezes, a igreja de Corinto chegou ao ponto de ser chamada de traidora, porque quando estava tudo bem, estava na presença de Deus, sorrindo. E quando a coisa ficava difícil, abandonava Deus e voltava para os ídolos, para Baal, para a deusa da época, que era Atena, e tantos outros. E aí o apóstolo Paulo chega a chamar eles de traidores, porque estava na presença de Deus e foram embora sem dar satisfação nenhuma. Sem dar satisfação nenhuma. Sexto lugar, sexta característica de um servo sofredor, servidor, é que o verdadeiro servo não carrega sobre si os paradigmas da religião. Os dogmas da religião, os paradigmas da religião, que um dia ele aprendeu: mas eu aprendi assim, mas eu nasci assim, foi assim. O verdadeiro servo servidor, ele abre mão de ter razão, ele não discute, não bate boca. O verdadeiro servo servidor não se intromete na vida dos outros. Ele cuida da vida dele, porque a vida dele já está cheia de problema. Ele não tem tempo para cuidar da vida dos outros. O verdadeiro servo servidor, ele abre mão de ter razão para poder amar. Ele abre mão de ter razão para poder se dar pela causa do outro. Ele não olha para o outro julgando, porque ele não tem esse direito. Deus nunca deu esse direito para ele, para ficar apontando o defeito do outro. O verdadeiro servo servidor não se importa muito com etiqueta, sabe? Com etiqueta. Quando eu vejo essas coisas, eu sou obrigado a rir, a sorrir. Porque uma vez eu fui numa igreja, o pastor não deixou subir no púlpito, porque eu estava sem paletó. Eu falei: tá bom. Aí eu fui lá para não deixar, os irmãos estavam esperando. Eu pedi um paletó do irmão, estava um calor, mas um calor, o povo tudo pingando. Eu falei: Jesus, coloquei o paletó maior do que eu, com as mangas maior do que a minha, aquela coisa gigante. Tá, agora eu vou pregar, porque agora eu estou mais santo. Fui lá, peguei gravata, chapéu. Antigamente usava chapéu, sabia? Na roça, vocês sabiam disso? Tinha que usar paletó e chapéu. Crente, homem, tem que usar chapéu, crente. Aí agora o chapéu acabou, o paletó acabou, não podia assistir televisão, agora tem televisão, a mulher não pregava no púlpito, agora prega. Eu não sei, o que aconteceu, será, né? Deus mudou. Deus deixou de ser santo. Ele está um pouquinho menos santo. E ele se enquadrou a nós. Nada disso. Os nossos olhos foram abertos. O que a gente está falando é de liberdade, não de libertinagem. Sabe, irmão? De pouca vergonha, não é nada disso. Nós estamos falando de um evangelho sério, na presença de Deus.
Os verdadeiros servos servidores, em sétimo lugar, têm os olhos abertos. Por isso, ele entende que o inimigo dele não são as pessoas, é o diabo. Os olhos deles foram abertos. Por quê? Porque ele entende que a luta e a adversidade que está vindo contra ele, e que falaram mal dele, que criticaram ele, não é a pessoa, tem alguém por detrás daquilo dali. Não é o marido, não é a esposa, ela é a esposa dele, é carne da carne, é ossos dos ossos, é parceira dele. É um diabo que está usando, está atrapalhando, está tentando destruir aquele casamento, está tentando arrancar o emprego que ele tem. O verdadeiro servo servidor, em oitavo lugar, ele sabe que não precisa ter medo do amanhã, porque ele sabe que em Deus ele está seguro. Guarda isso no teu coração. Em Cristo nós estamos seguros. Salmo de número 46 diz: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, existe um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará, irmão. Ele está seguro na mão de Deus. Ele confia em Deus. Pode mudar céus e terra. A Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passa. Ele continua fiel, ainda que sejamos infiéis. Ele permanece fiel para sempre. Ele é fiel. Ele é fiel, irmão. Você pode crer nisso. Ele é fiel. Ele permanece fiel. Ele é fiel. Você está seguro na mão de Deus. A Bíblia Sagrada diz que a minha vida está escondida em Deus. O diabo não pode tocar. Só se Deus deixar, irmão. Enquanto Deus não permitir, ele não toca. Tua vida está escondida, escondida. O diabo está procurando, mas ele não acha. Porque o sangue de Jesus te cobre. O sangue de Jesus te guarda. Ele está procurando para destruir a tua alma, mas não encontra, porque a tua vida está escondida em Deus. Você está garantido no Senhor. O verdadeiro servidor não entra em crise, em pânico, irmão. Ele deita a cabeça dele no travesseiro e dorme tranquilo, porque ele sabe que existe um Deus no céu que cuida dele, que cuida dele. Vamos ao lugar. O verdadeiro servo servidor está vacinado contra as heresias e as falcatruas que está sendo difundida no meio da comunidade. Está vacinado. Pode falar o que for. Eu já sei, eu conheço, porque eu medito, porque eu obedeci. A Bíblia diz que a gente deve meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e eu tenho feito isso. Eu sei, eu conheço as Sagradas Escrituras. Paulo disse que eu devo a cada dia mais crescer e prosseguir em conhecer a Deus, e por isso eu sei, eu conheço. Ninguém vai me enganar, eu sei, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus. Não vai me enganar com heresia. O verdadeiro servo servidor, por isso ele é simples, irmão. Ele é simples. Ele sorri para a vida. Ele é feliz. Ele enche o peito. Ser simples, vale lembrar, humilde, não é fazer assim. Pegar a gravata, colocar assim tudo torto, sapato sujo, meia suja, cheirando mal e... Aleluia. Glória a Deus, Deus é fiel. Santo é o nome do Senhor. Santo, santo. Nada disso. Quanto mais isso você fizer, menos é verdade o que você está querendo dizer. Lembro do irmão que ele ia para a igreja todo dia, cabelo bagunçado, cheirando mal, muito mal, roupa suja, sapato sujo, cheirando mal, muito cheirando mal mesmo. E o pastor, durante muito tempo acompanhando aquilo, foi na casa do irmão, viu que ele tinha uma vida legal, bonita. Perguntou para ele: irmão, tu me respeita tanto tempo que você está aqui com a gente? Deus tem abençoado tanta gente aqui no nosso meio, você está aqui com a gente orando, buscando a Deus. Deixa eu te perguntar, você não tem um desodorante para passar, não? Não, pastor, porque eu sou muito humilde, muito santo. Você não tem um pente para pentear teu cabelo, um paletó? A igreja compra. Conversou com ele a parte. Não, é porque eu sou muito humilde, pastor. Mas e esse sapato furado? Não, irmão, deixa eu continuar na minha humildade. Eu sou humilde, sou santo. Não tem nada a ver com isso. Ser humilde não é nada disso. Você pode andar de carro novo, casa nova, andar com o melhor sapato de couro que você puder comprar e continuar sendo humilde. Depende de você. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu não sou contra a prosperidade, irmão.
Eu não sou contra. Eu sou contra essa teologia da prosperidade que está aí. É diferente. Deus te abençoar a tua vida, mudar a tua história, te dar um carro novo, uma casa nova, roupa nova, tudo novo. Deus nos abençoe e nos ajude assim. Mas que quando chegar a gente continue sendo quem somos, ou quem deveríamos ser. Porque o ser humano é terrível, irmão. Um verdadeiro servo servidor, ele não confia em si mesmo. Ele não faz do seu braço a sua força, a sua defesa. Sabe por quê? Porque ele compreende que o ser humano é pó. O que é o ser humano, pastor Sérgio? A Bíblia diz, Salmo de número 103, verso de número 14 e 15, diz assim: porque ele se lembra que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se acha mais. Assim é o homem. Pó, erva do campo, flor do campo, erva. Isso é o homem. O que é o homem, irmão Sérgio? A Bíblia diz em Isaías 45, versículo 9: caco entre outros os cacos de barro. Ele não faz dele a força dele, o braço forte dele não é ele, e nem o outro. Porque ele sabe que ele é caco entre outros cacos de barro. E que se ele tentar sozinho, tudo é correr atrás do vento, ele se desmancha. O barro, o vaso de barro, você começa a molhar ele, vai jogando água. Pega um vaso de barro, talvez não tão bem elaborado, principalmente os antigos, começa a jogar água nele, vai jogando água, ele começa a desmanchar, vai. A Bíblia diz que nós somos carne. Está falando da fragilidade do homem. Por que carne? Porque carne apodrece. Já vai apodrecer. Eu também. Vai para a sepultura, vai cheirar mal. Apodrece. Fragilidade humana. Ele sabe que não pode confiar em si mesmo. A Bíblia diz no Salmo de número 90, verso 9, diz que a vida do homem é como um conto ligeiro, que passa rápido. É como um livrinho de 10, 15 páginas. Acabou o tempo, já foi. É como um sopro, a Bíblia diz. Não chegou lá na porta, nem aqui, ó. É como um sopro, passa rápido. Alguém já dizia: grandes são aqueles que não se sentem grandes. Grandes são aqueles que não se sentem grandes. O verdadeiro servo servidor, em 11º lugar, ele não se cansa de fazer o bem. O verdadeiro servo servidor não se cansa de fazer o bem. Por isso que Paulo diz na sua carta, ele diz assim: por isso não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, ao tempo de Deus, nós ceifaremos, irmão. Nós ceifaremos, se não desanimarmos e desistirmos no meio do caminho. Tem muita gente cansada, tem muita gente afadigada. Só foi um fim de semana só, já cansou. Só foi 2 dias só de correria, já cansou, já cansado. Caminhada longa e distante. Por isso que Jesus disse também: tudo o que quiseres que o homem vos faça, fazei-o vós também, porque esta é a lei e os profetas. Não revide, não trate os outros da mesma maneira que eles estão te tratando, de uma maneira negativa. Procure não pagar com a mesma moeda, a não ser que seja uma moeda boa, uma moeda bonita, de ouro. Aí sim. Deixa eu dizer, já estou a caminho do fim. As atitudes que eu tomo na minha vida vai determinar que tipo de pessoa que eu quero ser amanhã. As atitudes que eu tomo hoje, as decisões que eu tomo hoje, vai determinar o tipo de pessoa que eu sou. As minhas atitudes revelam o que está aqui dentro de mim. A minha boca mostra. Jesus disse que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Toma cuidado. A Bíblia diz que aquele que muito abre a sua boca tem perturbação. Toma cuidado, presta atenção. Jesus disse que nós daremos conta de cada palavra que sair da nossa boca, toda. Toda ela. Tá mesmo.
pessoa que você quer ser? Que tipo de indivíduo você quer ser diante de Deus, diante da comunidade? Abra a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, por favor. Por favor. Jeremias, capítulo 17. Já estou a caminho do fim. Capítulo 17 do profeta Jeremias. Acompanhe comigo, por favor, essa leitura. Capítulo 17, versículo de número 5, diz assim, presta atenção: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e fazes da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque ele será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito o homem que confia no homem. Isso é, aquele que deixa de confiar em Deus para confiar no homem, ele será como a tamargueira. Você sabe o que é a tamargueira? Uma planta horrível que habita no meio do deserto. Deserto é lugar de solidão. O homem que confia no homem termina em solidão, desamparado de tudo e de todos. Um sol escaldante, sem água para se alimentar, sem chuva. E diz a Bíblia na continuação do texto, no contexto todinho, que vem as cabras do deserto e comem as suas folhas. Tudo o que tem, o pouquinho que tem ainda é tirado. O homem que confia no homem ou na força do seu braço, o pouquinho que tem ainda é arrancado, é tirado. Solidão, versículo de número 6, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. A alegria vem e passa e ele não percebe. Perdeu. A bênção vem, passou, ele não viu. Está disperso. Bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor, meu irmão, e entregou a tua vida na mão dele. Ele sabe que faça sol ou faça chuva, a vida dele está na mão de Deus. Faça sol ou faça chuva, a vida dele está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que somos meninas dos olhos de Deus. Eu costumo dizer que pode, ainda que você seja homem, é menina. Menina dos olhos de Deus. Você pode dar uma salva de palmas? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmão? Bem forte, glorificando o nome do Senhor. Somos meninas dos olhos de Deus. Meninas dos olhos do Senhor. Jesus disse: ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon são as riquezas. Jesus chega a chamar as riquezas de Deus. Um dominador. Ou você serve a Deus ou as coisas deste mundo. As atitudes que eu tomo hoje vai definir o que eu sou, que tipo de servo que eu quero ser, ou que eu serei, ou que eu sou hoje. 12º lugar, o verdadeiro servo servidor é permanente e produtivo. Por isso que Paulo disse: amados irmãos, por isso eu vos digo, sedes constantes e permanentes na fé. O verdadeiro servo servidor, ele é permanente, constante e produtivo. Jesus disse: por isso eu vos designei, a fim de que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Tem que dar fruto e tem que permanecer. Não adianta só dar fruto, porque tem gente que dá fruto e para de dar fruto. Tem que permanecer no dar fruto. Tem que permanecer para que a vida vá para frente e as coisas não parem. 13º lugar, o verdadeiro servo servidor sempre tem algo para dar, para oferecer. Abra a tua Bíblia, no Salmo de número 1. Aleluia, Jesus. Fiel. Graças te damos. Muito obrigada. O verdadeiro servo servidor, ele tem sempre alguma coisa para dar. Sempre. Salmo 1, verso de número 3, diz assim: porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. A cabra do deserto não come, as folhas não caem, e tudo que ele fizer prosperará. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus maravilhoso. Deus dá condição, irmão. A Bíblia diz que ele dá semente àquele que semeia. Se você tem desejo no coração
e não tem semente hoje, Deus vai preparar uma semente para você semear, meu irmão. Diz a Bíblia que todo aquele que semeia, colhe. Você vai semear e Deus vai honrar a sua semeada. Cristo vencedor. Cristo vencedor. Por isso que Isaías capítulo 49, versículo de número 23 diz que os que confiam no Senhor não ficarão confundidos. Deus não confunde, de jeito nenhum. Malaquias capítulo de número 4, não me falha a memória, 3 ou 4. Então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus, entre aquele que serve e aquele que não serve. Ele não ficará confundido, de jeito nenhum. Ao servo, servidor, eu quero dar uma palavra aqui nessa noite, e eu já termino. A você que é servo, servidor, serve, ou você que ainda não é, presta atenção, e tem desejo de ser ativo na presença de Deus, constantes e permanentes na fé. Quero te dar uma palavra aqui nessa noite. Abra no Salmo de número 91, é para você. Salmo de número 91. Você que é servo, servidor, e não tem medo do amanhã, constante e permanente na fé. Salmo de número 91, quero deixar essa palavra para você. Verso de número 3, diz assim: receba isso nessa noite para a tua vida. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Se você crê nisso, glorifica a bênção do Senhor. Tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Deus te guardará. Dê uma salva de palmas para Ele. Você que é servo, servidor, uma palavra para o teu coração. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as tuas necessidades em glória em Cristo Jesus, Senhor. Vou repetir. A você que é servo, servidor, que abriu mão de ter para ser, a você que é servo, servidor, que é escravo de orelha furada, a você, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as tuas necessidades em glória em Cristo Jesus, o Senhor. Receba essa palavra no teu coração, guarda ela no teu coração. A você que é servo, servidor, Mateus capítulo 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, meu irmão. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. A você que é servo, servidor, assim diz o meu Deus: Ele abrirá as janelas do céu sobre a tua vida e derramará uma bênção tal que dela advenha maior abastança. Deus os abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.